Bom dia! Hoje, domingo, 14 de março de 2021. Sejam todos bem-vindos. Aqui é o Espiritismo Presente, uma produção do GEGAD, Grupo Espírita Gabriel Delany. Estamos localizados na rua Benjamin Larena, número 172, no bairro Divinópolis, aqui em Caruaru, na Rua das Borracharias 24 horas, paralela à Avenida Rui Barbosa, ao INSS. Hoje é a segunda edição do nosso podcast Espiritismo Presente. A pergunta que será respondida hoje é: onde surgiu o Espiritismo? Estamos recebendo o trabalhador da casa, Robson Santos, que vai responder a essa indagação. Bom dia. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, conforme você esteja ouvindo este podcast do GEGAD. O GEGAD, que é o Grupo Espírita Gabriel Delany, aqui da cidade de Caruaru, interior de Pernambuco. Eu sou Robson Santos e vou dar continuidade a esse podcast, essa série de podcasts que nós estamos fazendo sobre o Espiritismo na sua feição básica. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a localização, onde nasceu o Espiritismo. Ora, nós vimos no primeiro podcast que o Espiritismo é uma ciência e é uma filosofia. O senhor Allan Kardec, que sistematizou esse conjunto de conhecimentos de ordem espiritual em uma filosofia, numa feição filosófica, com aspectos ou características que se aproximavam da ciência do século XIX, vai apresentá-la e ela vai surgir então no mundo, essa filosofia, no ano de 1857, 18 de abril, a partir da publicação de O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos vai ser editado, publicado na França, em pleno século XIX. Na verdade, na metade do século XIX. O século XIX que é um século de grandes teorias que ainda vão trazer repercussões nos dias atuais. Por exemplo, se nós formos observar a teoria de Darwin, a teoria de Freud, a teoria de Marx, só para citar esses três ícones em várias áreas do conhecimento humano, como elas impactaram e impactam até os dias atuais os nossos conhecimentos atuais. Então o século XIX ele vai ser esse século das grandes invenções, da locomotiva, da fotografia, da anestesia, da lâmpada incandescente, do telefone, do dirigível, do termômetro químico, do fonógrafo. Nós vamos ver a invenção da pilha elétrica, do automóvel, do toca-discos, do cinematógrafo. E é nesse século grandioso que vai surgir, então, o Livro dos Espíritos. O Espiritismo como uma filosofia, e ela vai ser apresentada ao mundo na sua feição sistematizada de conhecimentos através do senhor Allan Kardec. Allan Kardec, então, vai apresentar o Livro dos Espíritos como sendo o ponto inaugural desse conjunto de conhecimentos de ordem espiritual, metafísica, que é o Espiritismo na sua feição filosófica. Porque o Espiritismo ele vai tratar de ideias como Deus, não ideia antropomórfica, mas uma ideia metafísica, de uma profunda filosofia, que se aproxima muito, por exemplo, do Spinoza, do grande filósofo Spinoza, Baruch Spinoza. Ele mesmo vai apresentar a ideia de Deus como inteligência suprema, como uma inteligência que tem características de eternidade, de soberania em justiça e em bondade. Os vários aspectos que o senhor Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, juntamente com os Espíritos, vai apresentar sobre Deus, tem muitas aproximações com a filosofia de Baruch Spinoza. Então, o Espiritismo ele vai se apresentar como esse conjunto de conhecimentos de ordem espiritual, da realidade espiritual,
na sua feição mais simples e mais pura, mais direta, sem aspectos mitológicos, como foi apresentado ao longo dos séculos na evolução humana, através das mitologias, através das religiões. Então, a ideia de Deus é uma ideia não antropomorfizada de Deus. A primeira pergunta do livro dos Espíritos, que futuramente nós vamos falar sobre este livro, é: o que é Deus? Não é uma pergunta quem é Deus, personificando quem, mas o que é Deus. E aí nós temos um conjunto de outros princípios que caracterizam esta filosofia: a ideia de Deus, a ideia da imortalidade do ser, a ideia do espírito como sujeito que vai transcender a existência corpórea. A ideia da imortalidade do espiritismo é uma ideia diferente que nós vamos perceber analisando outras religiões, outras filosofias. Desta forma, a ideia de Deus, da imortalidade do ser, do espírito ou ser transcendente, a ideia de uma vida espiritual, a ideia da reencarnação, ou da possibilidade do espírito retornar a uma vida corpórea em outro corpo, a ideia de um corpo espiritual, a ideia de intercâmbio mediúnico de mediunidade, a ideia de evolução, a ideia de lei de causa e efeito. Então, esses são, grosso modo, os princípios básicos do espiritismo que vão se refletir no comportamento do ser, do sujeito, do espírita, que vai assimilar esses conhecimentos através de sua transformação ético-moral, através de sua praxis diária em atitudes que vão refletir o pensamento dos grandes ícones das religiões, desde Jesus, em que o espiritismo se aproxima claramente, porque ele vai nascer o espiritismo na Europa, na França. Ora, qual é o panorama religioso da Europa, da França? É o cristão, através da vertente católica ou protestante. Então, o horizonte cultural, o horizonte religioso predominante na Europa do século XIX é a da religião cristã. E o espiritismo ele vai se aproximar da proposta cristã, da proposta apresentada por Jesus, por uma questão antropológica, sociológica, histórica, porque ele vai nascer na França nesse momento, naquele momento em que nós tínhamos as grandes descobertas e tínhamos uma positividade da ciência, do positivismo, ou da ciência no seu aspecto positivista. Dessa forma, é importante nós percebermos que o século XIX, além de ser esse século das grandes descobertas, no sentido teórico, da apresentação das grandes teorias de Marx, de Freud, por exemplo, de Charles Darwin, nós vamos ter também o século da emancipação das nações, em que elas vão se constituir. Elas saem de um período de imperialismo. As colônias americanas elas vão se emanciparem, e elas vão se emancipar das matrizes europeias, dos Estados Unidos, Brasil, vários países do mundo. Eles vão ter então a sua autonomia, eles vão surgir como uma nação. É o período em que nós vamos, mesmo assim, ter uma predominância europeia no sentido cultural, porque vai se refletir nessas colônias, os Estados Unidos, os países da América do Norte, da América Central, os países africanos, os países da América do Sul vão refletir, vão ter como ícone, como uma matriz para se referenciar a cultura europeia. E é nesse horizonte cultural, e é nessa perspectiva eurocêntrica mesmo, que a gente vai perceber no século XIX, onde as grandes invenções, as grandes teorias, elas vão surgir lá na Europa, que vai nascer o Espiritismo, com o senhor Allan Kardec. O Allan Kardec é o pseudônimo do professor bastante conhecido à época, que é o Hippolyte Léon Denis Rivaio. Mas este assunto sobre o senhor Allan Kardec nós vamos ver no próximo podcast, e é interessante só nós percebermos, e eu destaco aqui também os livros que destacavam-se àquela época, principalmente no ano de 1857. Nós tivemos aqui no Brasil o Guarani, que
de José de Alencar, que vai ser publicado, Os Timbiras. Nós vamos ter As Flores do Mal, de Baudelaire. Nós vamos ter outros livros que vão se destacar nesse momento, nesse ano de 1857, que é o ano do nascimento do Espiritismo. Dessa forma, eu convido vocês a escutar nos próximos podcasts, onde nós vamos falar sobre o senhor Allan Kardec, que foi o pseudônimo do professor Hipólito Leão Denisard Rivaio. Agradecemos a Robson Santos, trabalhador da casa, trabalhador do GEGAD, por mais uma participação no nosso podcast, respondendo a pergunta do dia. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram, GEGAD Espírita. Os avisos da semana. Nessa semana teremos na quarta-feira palestra pública, transmitida ao vivo, apenas transmissão nas nossas redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook, @GEGAD Espírita. Na próxima quarta, 17 de março, estaremos recebendo Valderi Ventura e dará continuidade ao estudo do Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 33, por Emmanuel. Esse estudo acontecerá na quarta-feira. E na sexta-feira, dia 19 de março, o nosso trabalhador da casa, Robson Santos, fará a palestra sobre lei de reprodução. É o estudo do livro dos Espíritos. O item 2, sucessão e aperfeiçoamento das raças. Questões 688 a 692. Na sexta-feira, também com transmissão remota, através das nossas redes sociais. YouTube, Facebook e Instagram, @GEGAD Espírita. Siga-nos nas nossas redes sociais. Lembrando que nós do GEGAD divulgamos o trabalho GEGAD Solidário. É uma ação que fazemos todo último domingo do mês, onde vamos ao encontro do pessoal em situação de rua aqui da nossa cidade. Levamos lanche, material de higiene, alimento para os animais que os acompanham e também uma mensagem para leitura. Se você quiser conhecer o nosso trabalho, se você quiser colaborar com o nosso trabalho, entre em contato conosco através das nossas redes sociais. Agradecemos a oportunidade ao Divino Mestre por mais uma edição do Espiritismo Presente. Estaremos de volta no próximo domingo, às 10 da manhã, com a resposta da pergunta: